E pessoal, a postura do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, com jornalistas ao falar sobre diplomatas, trouxe uma preocupação para muitos desses diplomatas, Ele fez ameaças e ataques ao Itamaraty nas redes sociais após não conseguir autorização da Embaixada do Brasil em Washington para organizar uma entrevista do irmão dele, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Ele disse no X: "Vocês não vão sabotar o governo Bolsonaro 2.0. Preparem-se para reformas profundas." Fecha aspas. Vamos saber aqui com a Janaína Figueiredo, que tem a apuração dos diplomatas, como eles receberam essas ameaças. Bem-vinda, Janaína. Boa tarde para você. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Dani. Prazer estar aqui com vocês para comentar um pouco essa notícia que realmente teve muita repercussão. Eu acho que, enfim, foi a agressividade, das mensagens do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, do comentarista Paulo Figueiredo. Acho que o tom das mensagens e a maneira como eles se referiram ao Itamaraty e o que eles pretendem fazer, se vencerem a eleição presidencial no Brasil, isso causou mal-estar. É claro que a campanha e as últimas pesquisas sempre são muito comentadas dentro do Itamaraty, entre os diplomatas e entre alguns existe o temor de repetir a experiência do governo de Jair Bolsonaro, principalmente dos primeiros 2 anos nos quais foi chanceler do Brasil, Ernesto Araújo. A segunda metade houve algumas melhoras, acho que não muitas, foi um período difícil para a diplomacia brasileira e para o Itamaraty como ministério. Então, essas declarações depois desse episódio em Washington criaram muito mal-estar e preocupação sobre o que fará a família Bolsonaro caso o senador Flávio Bolsonaro seja o vencedor dessa eleição, Diogo. Pois é, Dani, eu me lembro que o relato é que eles pediram poucas horas antes, Chegaram aí lá no dia do evento, poucas horas antes pediram espaço da Embaixada Brasileira em Washington para a coletiva e aí não gostaram. Não sei se houve uma recusa, mas não resposta, eu acho, Não foi respondida a solicitação. Gente, eu acho tão engraçado isso, não está em missão oficial, vai fazer um anúncio, uma agenda que no fim das contas se provou, como estava analisando o especialista contra o interesse mínimo no interesse financeiro nacional. Enfim, eu entendo que a ameaça do Eduardo Bolsonaro acaba mais por reforçar e explicitar qual é, de fato, a moderação que o Flávio Bolsonaro vinha pregando, Na verdade, me parece que pouca ou nenhuma. A gente já tinha adiantado ali que por uma questão de estratégia para tentar eclipsar o elo milionário com o Daniel Vorcaro, e a família como um todo, porque é um dinheiro que o Flávio pede, que vai parar na conta do advogado, que é advogado do Eduardo, para financiar um filme do pai. Então, assim, pega a família como um todo de cima e embaixo. Na tentativa de eclipsar, buscaram aí esses ruídos, vão conseguindo produzir ruídos, mas, de outro lado, também vão demolindo um pouco a ideia que Flávio vinha construindo até aqui de ser um Bolsonaro moderado, Quando o irmão vem e ameaça a diplomacia brasileira abertamente e ele nada fala, o que acontece, Lembrando que o Brasil já teve a infelicidade, de ter um negacionista, inclusive da crise do clima, como seu ministro das Relações Exteriores, o que ajudou o país a ser visto por um período como uma espécie de pária em grandes eventos internacionais, onde tanto Bolsonaro quanto o Ernesto Araújo, circulavam sem qualquer tipo de preocupação de serem incomodados por outros líderes mundiais, por puro desinteresse mesmo naquilo que vinham pregando na seara internacional, Sarza.